Olá, para quem me conhece e para quem está chegando agora, eu sou Estelle Brocanelli e esse é mais um episódio do A Vida em Foco. Aqui, pessoas partilham suas trajetórias profissionais, resgatando memórias da infância e os caminhos que as levaram e se tornaram o que são hoje. Eu te convido a refletir agora nesse momento comigo. Qual é o desejo que habita em silêncio dentro de você, aquele que sempre existiu, mesmo quando ninguém ao redor parecia enxergar? Você se conhece o suficiente para compreender os seus desejos e suas escolhas? O quanto isso vem de dentro e o quanto nasce do que o mundo espera que você seja? E a sua espontaneidade? Permanece silenciosa ou livre? Pulsante, como a vida que insiste em acontecer? Então, a trajetória do nosso convidado de hoje deixa essa reflexão. Bem-vindo, Lucas Meyer. Olá, obrigado, viu? Muito bom estar aqui. Sim, pode se sentar. Bom, Lucas é formado em medicina, né? Tá terminando a sua especialização, né? A sua residência em oftalmo e tem aí uma conexão muito linda com o menino, né? A realização desse desejo. E como é de costume do nosso pod, Todo mundo espera esse momento. Esse momento ele é épico, épico. muito bom. Bom, a narrativa e um poema dedicado à sua trajetória. Vou iniciar. Pode se emocionar, tem lencinho aqui se precisar. Tá aqui, ó, já. Ele não precisou que o mundo dissesse o que fazer. O despertar não precisou ser dito, já era intrínseco. Um desejo que não se explicava, apenas existia. Não é um querer de fora, é um saber de dentro. E só levou este menino para a sua certeza na vida medicina. Mas esse processo árduo que é estudar carrega muita responsabilidade. Leio em sua trajetória que não basta ser inteligente, sentar-se e nutrir-se do conhecimento. É preciso pulsar no desejo. Tem que querer, precisa pulsar. Então ele cresce e o mundo tenta ensinar outras verdades: o medo, o dever e o precisa ser. Mas há desejos que sobrevivem ao esquecimento. Há chamados que a alma não desaprende. Observo que existe um conhecimento que não veio da academia, mas sim da vida. Aprendeu a apreciar um bom vinho, prioriza o momento de florir o seu lar, aquele amigo que se senta para conversar e rola um papo de horas perante os labores da vida. Filosofia fica pequena quando as energias cruzam. A introspecção faz parte dele. Quando acontece, está dentro de si e é momento de autorregulação. E fico com uma indagação. Até onde vai essa introspecção que o habita? Finalizando essa narrativa com uma certeza. Entre flores e silêncios, ele aprendeu a permanecer inteiro. E no fim, eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Completamente. Obrigado pela oportunidade. De nada, vamos lá. Bom, a gente tem assim a primeira pergunta, sempre um padrão aqui do nosso pod, né? Que é um túnel do tempo, voltar lá para a infância, né? Então, Lucas, conte pra gente como que você era, como foi crescer no interior, como era o seu menino? Essa é uma pergunta que eu acho que todo mundo deveria ter a oportunidade de se fazer, né? Uma pergunta que faz a gente entender o porquê que a gente está nesse mundo e quem é a gente sem as coisas aleatórias, né? Mas não vou indagar muito aqui. A questão é que minha infância foi uma infância muito boa, né? Eu sou filho caçula, eu tenho 2 irmãos. Um irmão que era do primeiro casamento do meu pai e uma irmã que é do primeiro casamento da minha mãe. E meus pais eram comerciantes, então eu cresci dentro de comércio.
muito contato com pessoas o tempo todo, então eu sempre estive muito próximo de pessoas. E, coincidentemente, eu sempre fui muito cuidado, porque eu nasci prematuro, eu tive uma condição de saúde muito grave naquela época, né? A Nossa. gente fala da década de 90, mas em Uhum. 30, 40 anos muda muita coisa Com dentro da certeza. medicina. Muda de um dia para o outro na medicina, né? Completamente. E aí eu precisei de muitos cuidados de saúde até mais ou menos a minha início da fase escolar, sabe? Uhum. Minha mãe sempre cuidou muito de mim, sempre se dedicou bastante, mas ao mesmo tempo eu tive uma infância que eu tive que amadurecer mais rápido do que normalmente a gente amadureceria, por várias questões, né? Porque eu era o filho caçula, minha irmã tem 12 anos de diferença de mim, Nossa. por conta dessas questões de saúde, que às vezes eu tinha que ficar muito tempo no hospital, longe da escola e por aí vai. Mas foi uma infância muito boa, uma infância que ficava próximo dos meus primos, ia na casa da minha avó quase todos os dias. Morar no interior tem suas particularidades incríveis, assim. Eu imagino, né? E dentro desse cenário, como era a sua família? Um núcleo mais tradicional, daqueles que os caminhos já parecem traçados assim pela tradição familiar, né? Uhum. Ou um espaço novo, né? Que você pode explorar o diferente e a espontaneidade. Bem, eu venho de uma família nada tradicional, né? Meus pais já eram de casamentos diferentes. Meu pai é de origem alemã, minha avó veio direto da Alemanha, então tem uma tradição, né, de cultura super diferente da minha mãe, que já tinha uma origem mais do interior mesmo do estado. Ambos eram do segundo casamento, então eu vim desse segundo casamento. E aí eu sempre achava incrível, porque eu tinha a família da minha mãe, do meu pai, do meu irmão e da minha irmã. Então eu tinha 4 famílias, né? E Nossa! era muito, muito legal. Eu sempre fui uma criança muito meiga, então eu tinha um Uhum, carinho muito grande, assim, por onde eu entrava. Muito bem recebido, assim, por todos. uhum. Então minha família não era tradicional, mas paralelamente a isso, eu lembro que quando eu era bem pequeno, minha irmã ficava comigo em casa e eu sempre tive muita liberdade de fazer o que eu queria fazer, sabe? Eu brincava de carro, eu jogava futsal, mas eu brincava de Barbie. Eu adorava brincar de Barbie com as minhas amigas e com as minhas primas. Também pegava a cortina, fazia que era vestido, mas de repente eu pegava algo e fazia que era um terno. E era muito legal essa construção. Minha mãe um pouquinho mais reservada, mas meu pai sempre livre comigo, nunca tive problema nessa questão. Ainda bem, né, que a gente percebe que isso é um Que privilégio. privilégio, sim, privilégio. É, Né? A liberdade da criança é brincar com o que ela quiser e completamente. expressar isso E aí. eu sempre fui muito artístico, né? Muito. Eu fiz escola de teatro muito tempo na minha vida. E eu gostava muito dessa liberdade, né? A liberdade, ela é uma questão muito importante para mim desde quando eu era muito pequeno. Que legal. Pensando nesse ambiente em que você cresceu, o menino Lucas era mais um sonhador, já fazia planos para o futuro, aquela coisa até na brincadeira entrava, né? Ou era aquele tipo assim, deixa eu viver aqui, nem sei o que eu quero ser quando crescer. Essa é uma questão bem bacana. Eu nunca fui do tipo deixa viver, né? Eu sempre fui muito sonhador, desde quando eu era muito pequeno. Uhum. E isso é um problema muitas vezes, né? A gente deixa de viver o presente e vive num futuro. Na filosofia, a gente trabalha muito com a questão do mito, né? O mito do progresso. Ah, quando eu chegar lá, eu vou fazer isso. Quando eu terminar, eu vou fazer isso. Você chega no próximo estágio da tua vida e você já vai definir uma nova meta. Isso é bom, faz você crescer, faz você avançar na Sim. tua vida, mas você deixa de reconhecer as coisas do seu dia a dia, né? Uhum. Então, grande parte da minha vida, eu posso dizer até a metade da minha graduação, eu tive essa noção de que eu tinha que sempre estar trabalhando para um futuro, né? E a Nossa. medicina exigia muito isso, né? Já um Uhum. preparo muito anterior. Com o Uhum. tempo eu fui aprendendo que não precisava ser assim, né? Que é Uhum. pega leve com você. É. Essa coisa, né, também um pouco um contexto social de viver muito para o trabalho, para o futuro, É, aposentadoria, e a gente esquece de viver o presente, isso. sentir o presente, né? E a gente tem que partir, por exemplo, eu venho de uma família que não tinha médico, né? Tinha Uhum. poucos graduandos, né, na escola, no curso superior, então não era uma realidade próxima, né? Eu sempre estudei em escola particular, eu era bolsista, então eu via muito essa realidade nos meus colegas, mas a minha família não tinha tanto isso. Uhum. Embora eu tivesse inúmeros privilégios que são super reconhecíveis até hoje. Só que por conta disso, eu me cobrava mais para eu conseguir atingir um nível meio parecido com os colegas. Isso é uma cobrança que eu mesmo fui criando a partir das coisas que eu interpretava na realidade em que eu vivia, né? Uhum. Ih,
que se cobra, hein, pelo Você viu jeito. só? Nem parece que é de peixes. Olha só, de peixes, né? Ó, as Exatamente. emoções, ó. É. E na escola, você já se interessava por matérias ligadas à biologia, à saúde, ou só seguia no fluxo e é isso, preciso tirar boas Boas notas e notas. passar? Não, eu sempre fui muito cobrado. Eu entrei no colégio particular, que eu fiquei toda a minha vida, no início da segunda série. Então eu vinha de uma escola pública, que eu estudei 1 ano, e depois fui para o particular. Mudou muito naquela época. Eu lembro que matemática era o grande desafio. E aí eu tenho uma tia que trabalhava na loja da minha mãe, e ela me ensinou matemática. Ela me ensinou divisão, ensinou multiplicação. E aí foi importantíssimo esse momento, assim. Ela pegava na minha mão e me ensinava essas coisas. E aí, desde então, eu sempre me esforcei muito para ganhar o honrar ao mérito. Eu era um pouquinho competitivo. Mas olha só, coincidentemente, eu adorava biologia, química, física, muito. Gostava dessas áreas. Mas eu sou apaixonado por geopolítica. Geografia e história sempre me encantaram muito. Olha só. E aí, graças à minha trajetória, eu tive a oportunidade de aprender muito sobre filosofia, sobre sociologia, junto com isso, que daí foi incrível. É como se fosse, não, beleza, biologia é natural, eu vou estudar, eu gosto, não me canso de estudar isso. Mas história e geografia me abria muito a mente. Então eu gostava muito dessa parte também. E eu acrescento filosofia também, né? É, exatamente. É uma Com paixão que veio também, acho que ao longo dos estudos aí, né? Não, até porque se a gente parar para falar do próprio Sartre, que eu sou muito fã dele, ele fala, né, que a existência precede a essência. Então eu existi para construir a minha essência. É isso aí. Em algum momento você entendeu que seria preciso sair do interior para seguir seus sonhos? Como lidar com uma decisão dessa, né? Que é ficar longe da família, de amigos, enfim, né? Mas foi um processo de desapego que existiu? Não, Não? eu nunca tive dúvida do que eu queria ser. Eu sempre quis ser médico e sempre quis ser médico fora da minha cidade, desde muito pequeno. Bem legal essa história. Minha irmã iniciou o curso de nutrição e ela, no curso de nutrição, ela começou as aulas de anatomia. Antigamente a gente só tinha aula de anatomia realmente com cadáveres que ficavam conservados em várias substâncias, como o formol. E ela chegava noite, assim, né, 11, meia-noite em casa, eu já estava dormindo, eu acordava, ou logo no dia seguinte de manhã, eu acordava, pegava o jaleco dela, os desenhos dela, e eu adorava sentir o cheiro do formol, os desenhos, Olha eu abria só. os livros e adorava aquela questão, assim. Então, isso eu tinha uns 3 anos, eu lembro até hoje desses momentos, entendeu? Então era incrível, 3, 4 anos, né? E aí eu sempre soube que eu seria médico e que eu sairia de Toledo, né, que é a minha cidade. Já deixei isso muito claro para os meus pais com 14, 15 anos. Olha só. E aí foi isso que aconteceu, assim. Não é fácil a trajetória de você sair da tua cidade, onde você tem toda uma família como apoio, e ir para uma cidade totalmente diferente, não é nada fácil. Ah, Principalmente com certeza. porque a gente teve muita dificuldade financeira, então foi difícil tudo isso. O peso que eu sentia dando para os meus pais na questão financeira, né, porque era um custo maior, foi muito difícil durante a graduação, porque eu me sentia um peso para os meus pais em vários momentos. Essa questão financeira é uma questão importante para mim, acho que hoje para todo mundo, né, hoje em dia, e eu não queria dar mais trabalho para eles, porque eles já tinham bastante questões preocupantes para se desenvolver aí e conseguir solucionar. Só que aí foi passando, eu fui me desenvolvendo, né? Eu fui percebendo que a medicina não era o Lucas, ela só era uma parte da minha vida. E aí, ao final da graduação, com a ajuda de muitos terapeutas, eu consegui entender e ressignificar essas relações. Eu falo assim que no finalzinho da faculdade, eu noivei, né? E aí eu comecei a construir de volta a importância de ter uma família, né? E aí foi aí que eu consegui ressignificar a relação com os meus pais. E hoje, assim, eu tenho uma relação incrível com eles. Ai, que lindo! Mas foi É muito outro difícil. privilégio, né? De processos, você se jogar em terapia para entender e tal, né? Muito. Que lindo. E os meus pais não podiam vir para Curitiba porque era custoso, eles tinham que trabalhar. Então parece algo simples, mas não, eu fiquei 1 ano e pouco sem ver minha mãe. Eu morando aqui, passei natais aqui também, porque eu também tenho cachorros. Desde que eu me mudei para cá, faz E hoje gatos.
Gats. Mas naquela época eu tinha só o Bartolomeu e o Thor, então faz 11 anos que eu moro aqui. E naquela época a gente não podia passear. Naquela época é bem muito tempo atrás. Tô parecendo outro participante daqui. Mas assim, voltando, os cachorros não podiam ir de ônibus. Se eles fossem, eles iam junto com a bagagem. E aí eu não tinha como ir. Então eu não ia. Eu ficava aqui final de ano e minhas férias eram aqui, cuidando de casa, fazendo as coisas. Eu não tinha férias assim de descanso. Mas assim, foi um processo legal. Foi um processo que eu amadureci muito. Poderia ter feito muitas coisas diferentes. Todo mundo tem isso em mente, eu tenho certeza disso. Mas foi um processo bom. Bom, saindo um pouquinho da infância, né, mas ainda presente nessa história toda, quero que você traga um pouco da sua adolescência. Aquele momento, né, de aproveitar ser adolescente, Uhum. né, e já pensar na construção da ideia do vestibular, o que vai estudar, enfim. Como foi para você esse processo? Então, na adolescência, eu acho que o mais marcante foi quando eu conversei com os meus pais e me identificava como homossexual. Quando eu conversei com a minha mãe, muito claramente, ela não foi muito recepcionista, assim. Recepcionista? Não. Receptiva. Receptiva, exatamente. Isso. Como meu pai. Meu pai foi muito, muito bacana. Ele teve uma frase que ele falou que eu achei, assim, genial. Ele olhou pra mim e falou: Filho, eu quero só que você tome o cuidado do mesmo modo que os seus irmãos têm que ter cuidado. Então, quando você conhecer um cara legal, eu quero que você me apresente, quero que ele faça parte da nossa família. Então isso é muito bacana, Que né? Meu lindo, pai falando né? isso. Lembrando, meu pai era militar, vem de uma origem alemã, extremamente conservadora, né? Uau! Entendeu? Então, assim, foi muito interessante essa frase que ele teve e me surpreendeu muito. E aí foi indo, assim, paralelamente, minha família foi aceitando, mas eu também não me importava com isso, porque eu era e ponto final. Então, né, não gostou, tudo bem, paciência, a vida que segue. É como eu tive muitos privilégios também, então eu acabei não sofrendo muito isso no meu dia a dia. Só que daí, a segunda etapa dessa fase foi trazer isso para a sociedade na qual eu vivia na época, ou seja, a escola. Eu ficava na escola o dia todo. E aí eu comecei aos poucos trabalhando isso. Eu não lembro muitos momentos que eu tive preconceito na escola, assim, se tive foram muito poucos. Mas a minha adolescência foi marcada por essa fase, esse processo de se reconhecer como homem gay dentro de uma sociedade. Foi interessante esse processo, né? Aí eu comecei a sair, a gente iria muito para as festas em Cascavel, fui conhecendo o mundo assim, e aí eu via aqueles estereótipos que a gente vê do corpo, do padrão, e eu olhava e falava, não achei isso legal, que desinteressante, eu não gostava disso assim, e é aquela época que a gente vai sem dinheiro nenhum, né? Então eu ia pra balada e tomava o tempo todo água com gás e limão. Essa fase é épica, né? E hoje em dia a gente volta com isso. Hoje em dia é qualidade de vida. Qualidade de vida, exato. E aí, também junto com isso, eu comecei a ter vários amigos assim. Teve amigos passageiros, teve amigos que ficam até hoje. Mas eu fiz grandes amizades na minha adolescência que até hoje estão comigo. Foi muito bacana, assim. E sempre, infelizmente, sempre durante toda a minha adolescência a prioridade era ser médico. Eu digo infelizmente porque muitas vezes, né, foi mais importante do que o próprio processo da adolescência. Eu acho que realmente assim você se focou muito no desejo, né? Muito. De ser assim uma coisa que veio quando eu li o que você trouxe da sua história, né? O quanto que é de essência mesmo. Você desde de titiquinho já é isso que eu quero e nada mudou. Passou por muita coisa e continuou no desejo, né? Eu acho que se eu tivesse a oportunidade de ter acompanhado médicos, naquela época, eu teria pegado mais leve, porque eu não teria pressa, entendeu, para entrar. Eu iria entender que faz parte, são anos de estudo, em algum momento eu estaria lá. E aí eu acho que seria interessante. Por isso que eu falo muito, a experiência é muito importante. Tem uma frase do Kierkegaard que eu adoro, que ele fala bem assim: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Isso para mim faz total sentido, né? E por isso que nessa fase da adolescência, a gente trabalha muito com feira de profissões para trazer a realidade, não aquilo que a gente posta em rede social, aquilo que a gente vê alguém fazendo, mas é vivenciar a rotina da profissão.
falar, caramba, gostei disso, me identifico com isso. É tão bom quando você tem exemplos assim para seguir que te inspiram, né? Sim, né? Isso Nossa, é com certeza. incrível, Faz a diferença, né? Quando a gente tem, completamente. né? Bom, sair de casa é ao mesmo tempo liberdade e medo, né? Então, qual foi a parte mais difícil da adaptação de ter saído, né, ido para outra cidade, entrado no vestibular não, na Na faculdade? faculdade, né? Tá, essa época foi difícil. Então, assim, eu fiz 2 anos de cursinho. Eu sempre quis fazer faculdade pública fora do estado do Paraná. Eu prestei prova para a Estadual de Londrina, porque meu pai queria na época. E a prova de Estadual de Londrina foi aí que eu tive um encontro muito legal com a teoria. Porque a prova da UEL, não sei como ela está hoje, mas antes ela era fundamentada em História da Arte e Filosofia e Sociologia. Nenhum outro vestibular é tão assim quanto a UEL. E aí eu tive que estudar muito História da Arte e Filosofia e Sociologia para conseguir fazer a prova, porque no meio da prova uma questão de biologia envolve conceito filosófico, entendeu? Então foi interessante isso. Quando eu não, eu passei para a segunda fase da UEL e fiquei em 8º na lista de espera e eu não fui chamado. Foi muito difícil, porque eu tinha certeza que eu ia entrar. E foi muito difícil, eu fui para o meu 2º ano de cursinho. No 2º ano de cursinho, eu ficava em primeiro na Estadual de Ponta Grossa, na lista de espera, e não me chamavam. Ficava em segundo, não me Ai, que chamavam. angústia! E aí eu me preparei para a prova de São Paulo, né? E eu fui fazer o Nesp, eu fui super bem, fui para a segunda fase, só que daí bateu com outra prova que eu ia fazer também. E eu fui fazer uma prova da Faculdade de Medicina de Marília. Esse momento foi muito importante para mim. Foi a última prova do ano, do meu 2º ano de cursinho. E aí eu falei, me estudei o ano inteiro para isso e eu vou ir bem nessa prova. Tava muito quente no dia. Eu fui, fiz a prova e é uma prova difícil, de nível altíssimo. Quando eu tava fazendo a discursiva, eu desmaiei 2 vezes. E eu não Nossa! tinha mais condição de fazer a prova, não tinha como. Fui ao banheiro, O me nível de socorreram, tudo. estresse, Foi muito né? difícil, porque é uma prova que o tempo é muito curto e a prova é muito extensa. É uma prova inteligente de ser feita. E infelizmente eu não passei na FAMEMA, foi muito difícil. Só que daí naquele ano eu tinha feito a prova da PUC Paraná, que dava para fazer em Toledo, tudo. Falei, vou fazer, né? Mas não tem como eu estudar lá porque é caro. Fiz a prova, passei, só que eu fiz uma coisa muito de pisciano. Era para ter colocado como primeira opção Londrina e Curitiba como segunda opção no ato da inscrição. Só que eu inverti, coloquei Curitiba como primeira opção. E aí eu passei em Curitiba. Foi aí que eu falei, cara, vamos conhecer como que é o curso de medicina em Curitiba, porque daí eu faço FIES, alguma coisa assim, e a gente dá Sim. conta. E aí eu me apaixonei, falei, é aqui que eu quero estudar e ponto final. Passei em outras faculdades federais, públicas, tudo, mas acabei optando por ficar na PUC. E por que que eu falei toda essa história? Porque quando eu me mudei, que foi em junho de 2015, eu ia começar no dia 1º de agosto a faculdade, né? Eu tinha um outro relacionamento na época, daí meu ex-companheiro veio junto comigo também, que ele ia começar a vida aqui, ele tinha uma idade parecida com a minha. Quando eu comecei a faculdade, deu aquela crise no governo federal do FIES, que não tinha mais FIES. E aí eu tinha desistido das vagas públicas e eu estava numa cidade nova, que eu não tinha como me manter dentro do curso. Falei, cara, o que que eu vou fazer? Bora lá, vamos pegar minhas aprovações, eu vou em cursinho por cursinho pedir bolsa aqui para começar a estudar. E aí eu fiz isso, entreguei, consegui as bolsas e briguei muito lá na PUC para conseguir o financiamento da PUC, pelo menos para alguns, 100%. E aí eu consegui para 2 amigas minhas. Elas se formaram com esse financiamento, até hoje são minhas amigas. Só que daí abriram 2 vagas pelo FIES, no estado todo tinha 2 vagas aqui e uma em Cascavel. 2 dessas vagas eram no Pequeno Príncipe. E era pela nota do Enem. Eu tinha ido muito bem no Enem naquele ano. E aí eu mandei para o Pequeno Príncipe, passei lá e fui conhecer a faculdade. Entrei na faculdade e falei, gente, não era isso que eu queria para minha vida. De instituição. Porque o PP era uma faculdade nova no curso de medicina. Então eu tive muitos contrastes assim difíceis naquela época. Era uma imaturidade muito grande de entender também tudo aquelas coisas, mas eram muitas questões que eu tinha que resolver sozinho com 18 anos, né? Nossa. Aí eu tive uma grande amiga que é a Gabriela, que era a minha veterana da turma 1, e ela me ajudou muito, me apoiou muito. Eu entrei numa instituição que não me queriam lá. Por quê?
porque eu vim por um processo que até então não era homologado, era novo. Então eu não tinha feito a prova do Pequeno Príncipe, que era muito concorrida naquela época. Eu passei pelo Enem. Eu roubei vaga de alguém que queria pegar o FIES, que estava lá dentro, e eu vim de fora, entende? Então foi uma fase difícil, assim, falando assim parece que foi muito simples, mas não foi, porque eu não fiz amigos, eu entrei já com a turma andando. Meu primeiro dia de aula no Pequeno Príncipe eu tive prova de anatomia, e eu não tinha tido nenhuma aula de anatomia praticamente. Então foi uma fase difícil, assim, mas deu certo nessa fase, foi uma adaptação. Depois de 6 meses eu não quis voltar para a PUC e continuei no PP. Eu digo que você não roubou a vaga de ninguém, era para acontecer para você, né? Foi. Com certeza. Nossa, Era sua. tenho amigos, assim, hoje, professores, assim, amigos, eu tenho um carinho gigante pela instituição. Eu tive uma formação muito boa. Hoje, coincidentemente, eu estou numa especialização, numa residência médica que roda lá dentro do Pequeno Príncipe. Eu tenho uma relação muito próxima. Inclusive, é a minha subespecialidade que eu pretendo fazer, que é oftalmopediatria. Então, assim, foi incrível entender como que a vida tem essa perspicácia de colocar a gente naqueles momentos naqueles locais que a gente deve estar. E que perseverança você tem, hein? Quanta coisa aconteceu e ele, ó, não desistiu, Não, né? não desisti. Né? É por isso que eu disse nas perguntas ali da sua infância o quanto que é notável que isso vem de lá mesmo, esse resgate, né? Você perseverou no desejo, total. Sim. Porque em nenhum momento eu falei, eu não vou ser médico. Isso aí pra mim era óbvio. Eu só tinha que me organizar para eu conseguir fazer aquilo que eu queria. Sim, uau. Teve algum momento em que você percebeu claramente, agora é comigo? Eu acho que... Seja, a gente já conversou muito sobre isso, né? Sobre meritocracia. E durante muito tempo na minha vida, eu achava que a quantidade era digna de mérito. Quantidade de horas, quantidade de leitura, quantidade de dedicação. Isso não tem nada a ver com mérito. Eu acho que a meritocracia existe, mas em muitos momentos ela não é aplicável. Isso é fato. Com certeza. Então, desde que eu decidi realmente que eu tinha que estudar para passar em medicina, que naquela época era bem mais difícil do que é hoje, nas particulares no caso, eu falei, é comigo e eu não posso, e não tem ninguém que vai passar a mão na minha cabeça, eu tenho que estudar. Fiz uma prova, fui mal pra caramba, não fui chamado. Beleza, o que que eu posso melhorar nisso aí? O que que eu vou fazer? Não é um processo muito fácil esse reconhecimento de ver as suas dificuldades, aonde está a sua fragilidade, entendeu? E junto com isso, a questão de estar longe da minha família. Então foi muito difícil eu ter que dar conta da casa, e eu me preocupava muito com os meus cachorros. Eles ficavam, tipo, 18 horas sozinhos, assim, no apartamento pequeno, né? E eu tinha uma preocupação gigante. Eu morava no centro de Curitiba naquela época, que é uma região perigosa, então várias vezes teve tentativa de assalto, tudo isso. Então foi um desafio interessante naquela época, né? Mas assim, a gente vai se adaptando. É legal essa mutação que a gente vai desenvolvendo, né? De acordo com que a gente vai crescendo. E eu tinha um ex-companheiro que me ajudou muito nessa fase, foi muito interessante, que a gente foi crescendo juntos, né? Ele decidiu, inclusive, se formar como psicólogo, e foi uma fase bacana que a gente construiu as nossas identidades juntos, assim como indivíduo. Então foi bacana também todo esse contexto aí. Mas muito tempo eu não tive muita dificuldade de reconhecer, tipo, eu tenho que resolver isso. Esse é um problema meu. Eu vou resolver. Isso pra mim era meio claro. Embora eu seja muito romântico e sonhador, Então, eu gosto dessa parte, eu sou muito prático. Eu acho que o pragmatismo, ele faz parte da minha identidade como pessoa. Entende? Sim, que fez tudo esse processo todo acontecer na sua vida, né? Então, acho que essa frase agora é comigo é todo o processo que você viveu. Eu acho que fosforilar um problema faz bem, porque é daí que surgem as reflexões. Mas se fosforilar demais, não vai te levar a lugar nenhum. Entendeu? Então, eu sou do tipo, vamos lá, o que eu posso fazer com isso agora? E aí você vai, do nada, você acorda num dia, pega um café, liga a TV e fala, putz, era isso que eu tinha que fazer. Então a vida, ela faz isso com a gente. Você acha a solução desse jeito. Movimento, né? Só não movimenta quem não quer ver. Quem não quer ver, exato. Então, Lucas, como foi percorrer esses anos dentro da medicina? O que te transformou ao longo desse percurso? É muita coisa, né? A faculdade de medicina é uma delícia. Eu estudei numa faculdade com metodologia... E longa, né? Eu estudei numa faculdade com uma metodologia ativa, que é o PBL.
E aí a gente acaba sendo nós somos o ator principal, o protagonista do estudo, né? O professor, ele nos orienta muito. Então, desde o início da graduação, eu tive uma formação muito científica. E hoje eu acredito nisso. A medicina, ela é, antes de tudo, uma ciência, né? Ela precisa de formação, ela precisa de dedicação, ela precisa de tempo. Você não se torna especialista com cursos de final de semana ou com alguma especialização que você vai uma vez no mês. Não é assim que funciona. Com certeza. Ela exige tempo e ela exige dedicação mesmo. Não estou dizendo que quem faz isso não se dedica, não é essa a questão. Mas ela exige tempo. E tempo é estar lá todos os dias trabalhando aquilo, né? E minha faculdade permitiu muito isso. A gente teve uma construção de ciência muito bacana. No primeiro período a gente já ia para a saúde coletiva, no terceiro período a gente já subia um pouquinho mais, no quinto a gente entra na fase do clínico, que vem o raciocínio clínico. Ninguém te ensina a ter raciocínio clínico. Então você tem que criar isso, assim. É interessante essa fase, né, do crescimento aí, de tudo isso. E no PBL, as matérias elas vão voltando. Então o que você viu no primeiro período, volta no quarto, depois volta no sétimo. Nossa! Exatamente. E o corpo docente da minha instituição era basicamente um corpo docente semelhante da Estadual de Londrina. Olha só. Nossa, que legal. Que era aquela faculdade que eu tinha prestado. Exato. E então eles eram muito, como que eu posso dizer? Eles eram aqueles que abriram o caminho, né, disso. Tocá-la, né? E eles criaram esses modelos em outras instituições também. Então a gente tinha muita prova prática baseada na simulação de realidade. Eu fiz muitas ligas acadêmicas, que são extensões universitárias de estágio paralela à graduação, que me permitiu trabalhar em várias coisas. Eu trabalhei com cirurgia geral, pronto-socorro, cirurgia plástica, pediatria. Então foi muito interessante todo o contexto aí que eu fui desenvolvendo. Nossa, que legal. E no curso de medicina vocês têm a teoria e bastante prática, né? Assim, vão bastante na prática. Eu tive muita prática desde o começo da graduação. A gente é uma construção, né? Um degrauzinho que a gente vai tendo, né? O acadêmico do primeiro período não vai ter já aquela prática do acadêmico do quarto período, né? Então muda. Claro. No quarto período a gente começava já a ter o desenvolvimento de umas consultas, assim, que sempre foram muito orientadas. Mas o quinto período na faculdade de medicina é o mais legal, porque é o momento clínico, é o momento que você chega e fala, o paciente chegou com isso e aquilo, qual que é o diagnóstico? Daí você começa a levar em conta todo o conceito, tudo aquilo que hoje em dia, infelizmente, está se perdendo, porque hoje em dia ficou muito protocolar, né? O paciente chega com dor abdominal, você pede um raio-x para abdômen agudo e protocola. Cara, não é muito assim. Vamos perguntar fator de piora, vamos entender a epidemiologia, vamos lembrar da anatomia, que isso é importante. Se você não souber isso, você não vai ter raciocínio clínico. Então, a gente teve muito isso na minha graduação. Os dois últimos anos da graduação são correspondentes ao internato. No meu último ano, a gente enfrentou a pandemia. Então, foi um momento muito difícil. Eu perdi muitos pacientes no meu último ano. Nossa. E como nós estávamos no último ano, a gente tinha que ajudar o hospital a funcionar. Então, médicos que eram especialistas foram trabalhar em UTI e eles não estavam trabalhando em UTI há muito tempo. Nós, internos, já estávamos lá há alguns meses, então a gente se ajudou muito naquele processo, sabe? E é triste a gente ver, nenhum médico quer, na verdade, nenhum médico é treinado a lidar com isso, em não conseguir dar o teu melhor, ser limitado. Entendeu? Então a gente chegava de manhã com algum paciente que estava conversando comigo e logo depois do almoço ele falecia. Foi bem difícil esse momento, foi muito difícil. A pandemia, ela transformou completamente o cuidado da saúde. Sim, com certeza. E eu acho que não só na questão de ser médico, mas enquanto seres humanos, né? O quanto que a gente se depara com as nossas limitações, né? De fala, de experiência, de comportamento, etc, né? E a gente vai se aprimorando ao longo da vida e entendendo. Muita terapia, gente. Muita terapia. Mas o começo também traz tropeços e desconfortos. O que não saiu como você imaginava nessa época? E como foi a reação sua perante algumas frustrações na vida acadêmica? Vamos lá. A primeira questão é que eu estudei numa faculdade que é dentro do Complexo Pequeno Príncipe, que é um complexo hospitalar pediátrico. Então eu me apaixonei pela cirurgia pediátrica.
muito. Tinha certeza que era isso que eu ia fazer. E aí no 4º ano eu entrei na Liga de Neurocirurgia do Hospital Cajuru, que é um outro hospital público aqui. E assim, eu me apaixonei completamente pela neurocirurgia. É muito legal a complexidade, então eu fazia muitos plantões. Eu fiquei até o final da minha graduação nessa liga e eu gostava muito. Então eu tinha certeza que eu ia fazer neurocirurgia. Me formei, não fiz prova, e aí fui servir a aeronáutica, que era um outro sonho que eu tinha. Quando eu fui militar de aeronáutica foi muito difícil, hein? Sofri bastante. O 19, que era o meu número, nossa, foi complicado. Mas eu acho que a vida militar... Pede pra sair 19. Menina, eu tinha 48 quilos, eu vivia... Não, imagina, 48 quilos, o vento me levava, né? Enfim... Mas foi uma fase interessante, assim, só que foi ao mesmo tempo uma fase em que eu tive os gatilhos de ansiedade. Talvez porque eu estava vindo da pandemia e eu tinha me formado, trabalhei como médico mesmo na pandemia, e aí dentro da vida militar a gente é cobrado, não tem nada a ver com a profissão médica, naquele treinamento militar, então eu acho que eu me perdi nesse processo, entendeu? E eu não entendi novamente que era só uma fase, entende? E aí começaram os gatilhos de ansiedade, que daí eu tive que ir para uma terapia um pouquinho mais agressiva, intervencionista, vamos dizer assim, do ponto medicamentoso. Mas logo depois que acabou o treinamento, eu trabalhei como médico generalista lá no hospital e foi incrível. Incrível, eu tenho relações até hoje, pretendo voltar a ser militar, gosto disso. Gosta? Gosto muito, assim, e foi muito importante para mim. Só que daí eu estava na aeronáutica e falei, eu quero fazer a residência, mas o que eu vou fazer? Ah, não vou mais fazer neurocirurgia. E aí eu fui para medicina de emergência, que era a minha outra paixão. Então, eu também já trabalhava como médico do SAMU, né, na regulação, nessa época. E aí eu comecei a residência de medicina de emergência, me apaixonei completamente também. Infelizmente, é uma especialidade nova no país, que ainda tem muito desconhecimento pela profissão, pelos profissionais médicos e pela sociedade. Mas eu sempre falo, a medicina de emergência ela é a essência da medicina, junto com a medicina da família e comunidade. Que legal. Ela é a alma do que a gente se formou para fazer. Só que daí, na vida vem, gira, 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 gira. Em junho de 2023, eu tive que rodar no estágio de oftalmologia e otorrino lá no Hospital Evangélico. Não estava nem um pouco a fim de ir, nem queria ir mesmo. No de otorrino eu fui, dei uma olhadinha, depois eu fui embora. E aí depois começou o de oftalmo. Não fui com sabe o que é? Nenhuma expectativa. Falei, vamos lá, vamos ver o pré-PS. E aí eu vi e me apaixonei. No primeiro dia, no primeiro minuto eu falei, é isso que eu quero fazer. Então, legal. na semana seguinte eu conversei com a Dani, que era minha coordenadora da medicina de emergência, uma grande amiga minha, e com os meus amigos também. Falei, eu vou desistir porque eu vou fazer oftalmo em junho. Então a gente está falando de uma especialidade que é mega concorrida. E eu tava falando, pô, o tempo tá passando. Que nem na adolescência, que eu falava, o tempo tá passando, preciso entrar na graduação. E agora, o tempo tá passando, o tempo tá passando. Eu falei, o que eu vou fazer, gente? Eu vou estudar. E não entrava na minha cabeça que eu não ia entrar. Eu estudei. Então, minha casa era cheia de de post-it. E aí eu estudava. Não tinha IA ainda naquela época, assim, tão popularizada como hoje. Não fiz cursinho, porque os cursinhos eram muito caros, e aí deu certo. Daí eu fui aprovado em 2 serviços muito bons, e aí eu comecei a oftalmologia em 2024, e onde estou até hoje. Estou completamente feliz, completamente realizado, eu amo o que eu faço, e cada dia eu descubro o porquê eu quis ser oftalmo, né? Eu vou ser bem sincero, na faculdade de medicina eu não gostava de oftalmo, eu faltei em todas as aulas, inclusive quem dava aula é minha chefe que tá hoje. E eu achava que o oftalmo era mais prescrição de óculos, entendeu? Olha só. Olha a mente, olha como a mente ela é restrita e Uhum. como é importante a experiência que a gente tem. Viver o processo, né? Não, se eu tivesse um oftalmo que eu pudesse acompanhar, eu acho que desde o começo eu teria escolhido essa profissão, que é linda, né? E hoje estou aqui, terminando Lucas, o segundo ano. Sim. Lucas e suas paixões. Se apaixonou aqui, se apaixonou ali, mas nenhuma tanto quanto pulsou ali no oftalmo e falou, agora sim. Vai. E É a paixão. Falando nisso, parece, falando você, expressando, traz muita questão de intensidade, né? Talvez eu seja mais intenso do que eu penso, sabia? Eu acho que sim. Porque eu não tenho dúvidas, a dúvida não faz parte da minha vida.
Então é sim ou não, sempre. Então, Lucas, como foi esse tempo, né, do processo de terminar a formação, o início de você agora? Comecei. Olha, a graduação, eu não tive muito, não foi um ambiente muito competitivo na graduação, porque a gente fazia o nosso e pronto, desenvolvia, né, fazia as coisas que tinham que ser feitas. Mas na residência médica é muito concorrido, né? A residência médica é uma prova que a gente faz para a especialidade que a gente quer exercer. Então a gente faz os 6 anos de medicina e depois faz uma prova para tentar o que a gente quer. Então tem especialidades que são mais concorridas, outras que são menos concorridas e por aí vai. Então, nessa fase é muito concorrido. A nota de corte é muito alta, 80, 90% da prova, para conseguir passar na prova. Uau! É bem concorrido. E assim, a questão é que a gente acaba concorrendo com médicos. Então, a gente não está concorrendo com profissionais que não são médicos, é com médico mesmo, que se formou 6 anos, tudo. E aí gera toda essa questão. Eu lembro de uma conversa que a gente teve uma vez, que a gente estava conversando sobre os conselhos, né, É. de psicologia, de medicina. Você falou uma coisa que, nossa, me veio agora, que vocês enquanto residentes, né, estudantes, e mesmo depois de formados, tem uma união entre os médicos, assim, que é impressionante, que eu comentei com você, que, né, psicólogos não tem muito isso, enfim. Então entra nisso. Isso, é. O conselho de medicina, ele é mais unido mesmo, né, de forma geral, assim. A gente teve algumas fragilidades importantes, principalmente no que tange a política, no ano de 2020, mas é um conselho que tenta representar e defender os médicos muito bem. Porém, ele está não está tendo uma conversa harmônica entre o Conselho de Medicina e o governo federal propriamente dito, né? Eu acho que isso é importante a gente frisar, porque percebemos que nos últimos 10 anos a gente teve um boom de escolas médicas. Então a gente percebe que a formação médica vai ter precariedade, visto que essas escolas muitas vezes não têm hospital, não tem estágio suficiente. Tem escolas que têm 300 vagas de medicina e não tem um hospital-escola, entende? Então, querendo ou não, isso vai refletir na qualificação do profissional. Mas outra coisa importante para frisar é que aumentaram as vagas de medicina em todo o cenário brasileiro, justamente para tentar suprimir essa defasagem em algumas regiões. Só que daí a gente já entra em outra questão, né? A distribuição médica no país ela é irregular por vários fatores. E não é quantidade de escola que vai conseguir suplementar, né, uma demanda que está sendo necessitada aí. E por outro lado, a gente tem os conselhos das especialidades. Por exemplo, eu vou falar da oftalmologia. Tanto a Sociedade Brasileira quanto o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, ambos são extremamente fortes, influentes, estão na prática lá, tentando defender o oftalmo, a formação do oftalmologista de qualidade, porque isso é importante, né? E eu acho que isso aí defende não só uma boa formação, como a gente conversou antes, que precisa de tempo, precisa de dedicação diária, como principalmente a saúde coletiva, né? Não tem como você fornecer uma assistência de saúde com o intuito de atender todas as demandas da sociedade. Não tem como. Isso aí é uma utopia, né? Não é possível, porque exige tempo. E esse tempo, não dá para você fazer a mesma formação para 100 médicos se você tem um hospital-escola pequeno, se você tem pouco serviço, pouca estrutura. Então você tem que deixar poucas vagas. A minha escola, por exemplo, onde eu faço residência, nós somos em 5 médicos residentes por ano, entende? Então é uma formação pautada na qualidade, com singularidade, na formação mesmo, sabe? Não na quantidade. Interessante, nossa. E agora? Com a carreira consolidada, o sonho realizado, né? Ainda está finalizando a oftalmo, né? Mas praticamente está aí. Quais são os próximos passos? Muita coisa, né? Muita coisa. Quando a gente conversou sobre o podcast, eu tive o ilustre convite de poder participar aqui. Sim. Antes de responder, eu lembro que eu te mandei a mensagem respondendo, falando que era um momento muito interessante para nós como pessoas, porque aqui essa é uma conversa que ela faz com que a gente olhe para o nosso interior e perceba como é gigante a nossa história dentro desse mundo. Sim. Como ela vai passando por várias situações que nem a gente lembrava que estavam lá.
E qual que é o produto de tudo isso? A memória, né? E a memória, ela é influenciada não só pelas nossas vontades, ela é influenciada pelas nossas experiências. E isso é Com muito certeza. importante de ser lembrado, porque hoje, como quase especialista, né, tem mais um ano e pouquinho aí na minha caminhada, claro que eu não vou parar, vou continuar com a subespecialidade, o meu mestrado já está em andamento aí também, então a gente vai fazer tudo É. isso, porque eu gosto disso, eu gosto de ciência, eu gosto de trazer o conhecimento para os profissionais. Agora é uma fase que eu vou olhar para o Lucas como pessoa, né? Como filho, como futuro pai, que eu acho isso importante. Para mim é uma parte que hoje eu vejo que precisa ser cuidada. E aí, junto com todo esse contexto aí, o que que veio? Veio o cuidado com a alimentação. Eu gosto de cozinhar, eu sinto prazer em cozinhar. Voltei a ler os livros lá de filosofia que a gente conversou já, que eu sou Sim. super fã. Geopolítica, hoje em dia a gente não pode ficar sem geopolítica, então eu estou aprendendo de volta conceitos que eu tinha esquecido, que a gente vai lendo no dia a dia e vai falando, putz, isso aí é importante eu entender para eu conseguir tentar ver qual que é o movimento que a sociedade, que o mundo está tendo, né, a questão do aquecimento global, tudo isso. Então é uma fase que eu estou passando por uma pluralidade de identidades que no fim compõem quem eu sou, né? Que Isso que é o lindo. interessante. E eu acho que é o que te move. É. Isso. Ninguém é monótono, a vida não é monótona. Ela é um rio. Desde Heráclito lá atrás a gente sabe disso, que ela é um rio, Sim. né? Eu costumo falar assim que a gente tem que olhar para a batida do coração na máquina, né? Então, se é uma linha contínua, é morte, né? A vida é o pulsar daquilo ali, altos e Exato. baixos, viver os momentos cíclicos, né? Fechamento de ciclos e, enfim, tudo que move. Muito, é bem isso, Céu. Uma coisa que eu até ia comentar, eu participei de uma outra entrevista há um tempo, bem interessante também, com o intuito de promoção da saúde, e nós falamos bastante sobre o cuidado, que hoje em dia, como eu comentei antes, a formação médica ela está muito amplificada e muitas vezes ela perde um pouquinho da qualidade. Sim. É muito importante eu frisar isso, que por mais que você passe por profissionais ou por pessoas que não são tão satisfatórias na sua prestação de serviço, sempre vai existir profissionais e pessoas que queiram cuidar de você. E na área da saúde, sempre vão ter médicos, psicólogos, enfermeiros que vão querer cuidar de você com um olhar diferenciado, que vão se dedicar para isso. Porque isso aí é grande parte da vida dele, como a medicina é a minha, a psicologia é da sua vida. Isso é o que nos move e é a partir disso que a gente vai identificando outras coisas que a gente gosta, que daí entra de acordo com a sua pergunta. Que é a partir disso que eu descobri que eu gosto de cozinhar, porque cozinhar é um ato de afeto. Eu gosto disso. É um tempo de qualidade. Qual é o maior presente que a gente pode dar hoje em dia para alguém? Ouvir. Ouvir. A gente está o tempo todo numa poluição sonora gigante. Quase tudo a gente quer ouvir na velocidade 2, porque a gente tem pressa. Exato. Então, o que a gente precisa realmente é ter a oportunidade de ouvir o local onde a gente está, a nossa casa, a nossa família, nossos filhos. É essa fase que eu tô. Que lindo. Bom, existem novos desejos aí, projetos, Existe ainda novidades. muita coisa legal, assim, muita coisa bacana, né? Eu trabalho num hospital que é o Pequeno Príncipe. A minha especialidade vai ser oftalmopediatria, a minha primeira subespecialidade. Então, eu quero trabalhar muito com a ajuda da minha chefe, que é a doutora Pérola, e também de outros colegas. Quero trabalhar muito com essa linha de pesquisa, assim. Eu quero trazer oftalmologia nas doenças raras, que é o arsenal que a gente tem dentro do Hospital Pequeno Príncipe. Trazer artigo, trazer trabalho, por aí vai. Isso é o que move a ciência. E, além disso, também tem outras questões, que é, eu quero viajar, eu não sou uma pessoa que viajou muito, então eu quero conhecer cultura, quero conhecer novos países, acho que isso é importante também pra gente, né, pra nossa vida. Com certeza. Então, agora, nesse momento, eu tô numa fase de transição, tô entrando no último ano da minha especialidade, então, claro que minha energia fica focada nisso, mas ainda tem muita coisa para ser feita, muita coisa para ser realizada. Sim. Chegar no doutorado. O doutorado vem logo. Realizar um sonho que existiu, tanto esforço e perseverança, muda a forma como a gente enxerga as coisas, né? É. Hoje, o que mais te orgulha nessa trajetória?
A convicção. Ser convicto nos tempos atuais, aí vamos até parafrasear Bauman, falando da superficialidade, Sim. é muito difícil. A confiança e a certeza do seu propósito não é algo muito claro às vezes. Demora para ser lapidado para a grande maioria das pessoas. Então, o que me fez ser quem eu sou e chegar onde eu estou é a convicção, a certeza daquilo que eu queria e evitar, de qualquer modo, as comparações. Cada um tem sua história, sua trajetória, o seu caminho. Né? Quando você olha para o outro e se compara, você está sendo muito injusto contigo mesmo. Com certeza. Então nos conte a pergunta que, enfim, sempre tem aqui nos meus episódios, como é ser médico? É apaixonante. Eu gosto muito, né? Eu sou muito suspeito. Na minha residência até eles falam que eu sou o que mais gosto de medicina, que eu gosto mesmo. Eu acho isso incrível. É uma demanda, as pessoas, inclusive quem conhece, você acha que você é médico 24 horas por dia. Eu não gosto daquela frase que é vocação. Medicina é vocação. Não acho. Eu acho que existem vocações e a medicina é uma profissão. Ela está dentro da linha de cuidado, né? Hoje em dia a gente reconhece que a medicina, ela, além de ser uma profissão, ela exige algo que nunca foi ensinado aos médicos: empreendedorismo. A gente é um empresário, como você é autônoma, né, na grande maioria das relações de trabalho que você teve foi de autônomo. Então, ser médico é saber prestar esse cuidado pro meu paciente, sempre baseando na ciência, com formação e reconhecer quando eu não sei, né? Isso é importante. Tem um grande mentor que ele fala que a medicina fere o ego. E ela fere mesmo, né? Quem tem Ferida narcísica. lógico, porque quem tem ego não sabe o que está fazendo. Toda vez que você acha que você sabe o que está fazendo, que não tem nada mais para aprender, tá bem errado isso aí. Ou você tá ignorando uma realidade que está exposta no seu dia a dia, ou você realmente precisa se conhecer mais. Exato. Né? Lindas palavras. Eu acho que a medicina para mim ela é assim, eu acordo cansado, hoje eu tô numa fase muito cansativa, esse ano foi um ano muito difícil de trabalho para mim. Eu acordo, vou pro meu trabalho, primeiro paciente que eu pego, eu acho que é uma das coisas mais difíceis dentro do oftalmo é dizer que o paciente não vai voltar a enxergar. Isso é difícil. Sim. Exige uma comunicação clara e não só com o paciente, com a família. Todos nós vamos progredir por um defeito visual que pode ou não ser reversível na vida. Faz parte da existência humana. No ambulatório de retina e de glaucoma, que a maioria das doenças pode ser irreversível, dependendo do estágio, a gente tem que ser claro com o paciente. Falar, olha, vamos indicar essa cirurgia, vou fazer essa cirurgia, mas não necessariamente vai melhorar a tua visão. É difícil falar isso, né? É difícil. Que a visão é um sentido de... É o primeiro sentido que a gente tem conexão com o ambiente. Claro. É difícil, assim, mas ao mesmo tempo que é difícil, é desafiador. E é interessante isso que você falou, né? No meu caso, eu comecei a usar óculos tem mais ou menos um ano. Então, quando eu recebi, né? Estela, então, né? A gente vai envelhecendo, as vistas vai cansando e tem que usar óculos. Foi um impacto ter recebido essa notícia, assim. Mas é justamente o que você falou, né? Vai passando, faz parte da vida, do ciclo. Sim, é uma adaptação que a gente vai tendo, assim, sabe? Hoje, meu trabalho é quase 90% como oftalmo, eu tô deixando de ser clínico geral. Acho que não achei, sendo bem sincero, não achei que isso iria acontecer. Que eu gostava também de ser médico generalista, médico intervencionista do SAMU, mas eu como Lucas e como médico, acredito que eu não consiga fazer as duas coisas, porque eu me cobro muito nessa questão de me dedicar. Então eu não conseguiria fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Nessa fase da minha vida eu preciso me dedicar um pouco mais pro oftalmo, por isso que eu deixei de trabalhar com o SAMU, com a parte clínica, eu tô mais na regulação mesmo, sabe? Acho que isso foi importante eu dizer, porque foi difícil essa decisão, eu adorava trabalhar na ambulância. Só que eu falei, eu vou parar um pouco, porque agora o meu foco nesse momento está sendo oftalmo. Que legal. Bom, a medicina continua encantando muitos jovens, né? A gente percebe isso do tamanho da procura, né, no vestibular para a medicina.
Como de costume aqui do nosso quadro, eu gostaria que você deixasse palavras, né, orientação, que para quem está começando agora, né, qual é os cuidados que a pessoa precisa ter nesse início, nesse sonho. Ótimo. Hoje em dia é uma trajetória bem diferente do que era quando a gente fez a graduação. Então, hoje em dia a gente tem ferramentas que podem ajudar, que é a inteligência artificial, tudo isso. Mas eu acho que o mais importante de tudo é reconhecer que existe o tempo certo. Eu ouvi muito isso e eu não entendia quando eu era mais novo. Mas existe o tempo certo. Se você está lá estudando, porque para ser bom médico você tem que sentar sua bunda na cadeira e estudar, você vai chegar lá. Com calma, vai ter que adaptar o estudo, lembrar que não tem a ver com quantidade, não adianta você ficar 12 horas estudando, a qualidade do teu estudo não está diretamente relacionada à quantidade. E se você tem a constância, tudo na vida exige constância, tudo. Desde a mudança de um pequeno hábito até o foco, uma meta que você quer desenvolver, é a constância. Se você é constante, se dedica, e principalmente evita a comparação com o coleguinha do lado, Exato, não tem por que não dar certo, exatamente. né? Não tem por que não dar certo. Constância, concordo plenamente, é o que eu sempre falo, né? E não é quantidade, né? Não. Acho que não é a qualidade com respeito. Acho que entraria assim também, né? Eu acho que assim, quando eu entrei na graduação, depois da metade da graduação, eu pude perceber que fazer outras atividades, não só exercício, ou assistir série, essas coisas, não iria prejudicar a minha formação, entendeu? Então foi aí que eu fui entendendo que eu podia gerenciar o meu tempo. Florir o seu lar. Exatamente. Tem coisa, adoro cuidar da casa. Hoje em dia a geração tem percebido que antes as casas que eram tão minimalistas, por exemplo, hoje em dia elas voltam com aquelas arquiteturas mais acolhedoras, né? Justamente porque você percebe que muito mais do que seu trabalho, o que você expõe de identidade para as pessoas, onde você mora também é importante. Então é muito importante a tua rotina, as tuas ferramentas, suas coisas que são relevantes para você. Fiz uma prova. Se você está nervoso para uma prova, pensa o que você vai fazer depois da prova. A prova vai terminar às 5, então acho que hoje eu vou assistir um filme que eu tô com vontade de assistir depois. Isso é legal. Essas pequenas coisas do dia a dia que trazem essa epifania, Lispector, como sempre, imortal, nos ajuda muito. Com certeza. Bom, para fechar, né? Eu tenho uma pergunta aqui. O corinha do episódio. Vamos lá. Hoje adulto com sonho concretizado, o que este adulto pode dizer para o menino que sonhava tanto? Valeu a pena chegar até aqui? Essa pergunta é bem intensa, né? Sim. Valeu muito a pena. E valeu muito a pena que eu faria tudo de novo. Sem dúvida nenhuma, eu tomaria mais cuidado, principalmente com o olhar que eu tinha sobre mim mesmo. Que a autocrítica ela é necessária para aqueles que estão dispostos a crescer. Mas ela não é e nunca será norteadora da sua trajetória. Uau! Que profundo! Então, Lucas, muito obrigada por compartilhar a sua história. Foi lindo te ouvir, que profundo. Enfim, a tua história mostra que os sonhos sim são possíveis de ser realizados com muita perseverança, né, e persistência no percurso da vida, né, com os obstáculos e dificuldades. Foi delicioso aqui te ouvir hoje. Eu que agradeço, gostei muito, muito mesmo. Aqui eu posso agradecer? Pode, Tá. vai lá. Então, eu que agradeço, assim, foi uma oportunidade muito boa. Como eu te falei, aqui é um mergulho na nossa história, milhões de coisas que a gente vivencia, a gente tenta sintetizar, mas é interessante ver tudo isso, né? É bonito. É legal a gente ver a singularidade da nossa identidade, da nossa experiência, da gente como pessoa. Isso é importante. E eu só queria terminar assim agradecendo pela oportunidade que todo você e toda a equipe nos fornece de ter esse tempo, parar a correria para a gente se olhar para dentro, que eu acho que esse é o grande propósito da terapia, e esse podcast veio com essa ideia inovadora muito bacana, com uma humanidade incrível e sendo muito bem coordenado
por ti e por toda a equipe. Então, obrigado mesmo. E tem uma frase que eu acho fenomenal e ela me desconcerta sempre. É uma frase que é do Kierkegaard, que ele complementa o Sartre, que ele fala da parte de que o homem é condenado a ser livre. Ele complementa dizendo: a angústia é a vertigem da liberdade. Uau! Amei! Enfim, foi muito bom. Eu agradeço. Obrigada. E de nada. E a você, querido ouvinte, quero deixar aqui uma reflexão. Suas escolhas estão alinhadas à sua autenticidade ou a vida simplesmente acontece enquanto você assiste de fora? Gostou desse episódio? Compartilhe, comente e deixe seu like. Na descrição desse vídeo estará o link para as minhas redes sociais para você seguir os bastidores e novidades que vêm aí para a segunda temporada. Se encontramos no próximo episódio, onde a vida segue em foco. Bem-vindo, Lucas Meyer. Olá, opa! Volta! Você ia falar, amiga? Amiga, então, viu? Ai, vamos lá, de novo.